Vou começar pelo princípio, pela fundação da Ordem, e depois recuarei. As invasões francesas levam, como todos saibam, Dom João VI, na altura, príncipe regente ainda, e sua mãe, a rainha de direito, Dona Maria I, para o Brasil, onde Dona Maria morre em março de 1816. Dom João VI só é aclamado, e não coroado, como também dizia Sua Alteza Real Sr. Duarte há bocadinho, aclamado a 6 de fevereiro de 18, e é no dia da aclamação que Dom João, agora Dom João VI, o príncipe regente Dom João, que regia o reino desde 1792, Dom João VI tem um reinado muito curto e um período de regência longuíssimo, não é? Rege o reino durante 25 anos e acaba por reinar 9, não é? Um reinado muito curto, 9 não, 7, um reinado muito curto comparado com a sua longuíssima regência. E neste dia, no dia da sua coroação, na sua aclamação, Dom João VI funda a Ordem. E funda a Ordem com um decreto muito simples. Só um decreto, muito simples, que eu passarei a ler, porque acho que é a maneira de começar estes trabalhos. Tratamos da Ordem e da fundação da Ordem. Esta é a base, a raiz e a fundação desta instituição. Tendo celebrado o ato solene da minha aclamação, na sucessão da coroa destes reinos, atenção que estamos a escrever no Rio de Janeiro, destes reinos, e reconhecendo ser graça de Deus Omnipotente e uma poderosa proteção da Providência, que depois de tantos perigos, as invasões francesas, e tantos perigos, salvada a monarquia, e crendo que fiquem perpetuada a memória de tão extraordinários sucessos e da devoção que consagro a Nossa Senhora da Conceição, invocada por padroeira deste reino pelo Senhor Rei Dom João IV, meu predecessor e avô, tenho determinado instituir uma ordem militar da Conceição, de que ficará, sendo cabeça da ordem, a Capela Real de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, na província do Alentejo. Isto tudo escrito a muitos quilómetros de distância, no Brasil, do outro lado do Atlântico. E terá as diferentes ordens de Gran Cruz, comendadores, cavaleiros e serventes, em número prefixo, como se exporá nos estatutos que lhe hei de dar, sendo as Gran Cruzes destinadas para os títulos, as comendas para os que tiverem filhamentos de fidalgos na minha casa e semelhantes às mais condecorações. À mesa da consciência e ordens o tenha assim entendido e, formalizando os estatutos e mais providências precisas para a sua execução, os faça subir em consulta à minha real presença. Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1818. É esta a base, a criação, a instituição da Ordem. Logo nesta altura foram feitas as primeiras concessões. E quem são as primeiras concessões? Logo, todos os membros da família real, e todos os membros da família real incluía pela primeira vez numa ordem portuguesa, e destas particularidades falará depois com muito mais sapiência que eu, o Dr. Nuno Pombo, incluía pela primeira vez senhoras. E são feitas logo na criação a rainha, a princesa, naquele dia, a rainha Carlota Joaquina, e todos os príncipes e infantes, o príncipe Dom Pedro, o príncipe herdeiro, o infante Dom Miguel, todas as infantas, e ainda o infante Dom Sebastião, neto de Dom João VI, porque era simultaneamente infante de Portugal e de Espanha. Além destes, são criados Gran Cruzes, os primeiros Gran Cruzes, 7 titulares da corte. Os marqueses de Olhão e de Borba, os condes de Peniche, de Valadares, da Ribeira Grande, da Figueira, de Barbacena e da Lousã. Começamos para não... A imagem de Nossa Senhora, eu acho que é o melhor começo para esta conversa, e um retrato de Dom João VI com a placa da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, que são relativamente raros, e mais uma vez agradeço ao Paulo ter-me lembrado deste, que conhecia, mas que não me lembrava, que é um dos poucos retratos em que Dom João VI tem efetivamente a Ordem de Nossa Senhora da Conceição. Porque a maioria dos seus retratos são enquanto regente, na sua longuíssima regência, e o seu reinado muito mais curto ter-se-ão produzido menos imagens. Aqui tem a placa da Banda das Três Ordens, a placa da Torre Espada, também criada por ele em 1808 no Rio de Janeiro, e a placa da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. E já agora, também por curiosidade, um retrato da Rainha Carlota Joaquina,
com a insígnia, com uma banda, uma dupla banda com as cores da Ordem de Santa Isabel, criada pela então princesa Carlota Joaquina em 1804, e também uma banda, enfim, dupla com Santa Isabel e Nossa Senhora da Conceição e a placa de Nossa Senhora da Conceição. Só por alvará de 10 de setembro de 19 se estabeleceram os estatutos, um tema que o Nuno Pombo tratará a seguir e onde eu não entrarei. Ainda antes desta formalização dos estatutos, há entrada de mais membros. Em 1819, no dia no seu batismo, do seu nascimento, é incluída no rol da Ordem a Senhora Dona Maria da Glória, enfim, futura Dona Maria II, e neste mesmo ano, ainda antes dos estatutos, o Conde Heltz, que era o embaixador do Sacro Império em Portugal, e o Conde Rio Maior. Portanto, ainda não havia estatuto e a Ordem já tinha membros. Mas antes de avançarmos, e agora que a Ordem está fundada nos seus alicerces, vamos aos antecedentes. Antecedentes esses que o próprio Dom João VI explana nos estatutos. Estes estatutos não se leem, tão pequeninos, mas se alguém os quiser ler, lerá que o próprio Dom João VI faz uma evocação do que o leva a criar a Ordem desde o tempo da Restauração, desde Dom João IV, enfim, invoca uma série de aspectos. Em Portugal, terra de Santa Maria, o culto da Imaculada Conceição de Nossa Senhora tem raízes profundas. Terá sido a Rainha Santa Isabel a instituir a primeira capela dedicada a esta invocação no século XIV. Foi também ao mistério da Conceição de Maria que Dom Novas Pereira, o condestável Dom João I, que o povo há tantos séculos canonizou, dedicou a capela que erigiu em Vila Viçosa. Foi também a Nossa Senhora da Conceição que Dom Afonso V fez consagrar a mesquita de Alcácer Seguer, depois da tomada desta cidade em 1458. Foi neste mesmo reinado que Dona Beatriz da Silva fundou em Espanha uma nova ordem chamada da Imaculada Conceição, aprovada pelo Papa Inocêncio em 1489. Esta senhora, da primeira nobreza, veio a ser canonizada pelo Papa Paulo VI em 1976. Igualmente, no século XV, em 1459, se fundou o primeiro convento desta invocação em Portugal, na cidade de Beja, pelos infantes Dom Fernando e Dona Beatriz, pais do futuro Dom Manuel I. Em 1476, o Papa Sixto IV instituiu a festa da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro, data que já era comemorada e festejada pela Igreja desde o século VIII. O culto de Nossa Senhora cresceu muito durante o domínio filipino, entre 1580 e 1640. E foi precisamente neste período, em 1618, que o Senado da Câmara Municipal de Lisboa mandou colocar lápides epigrafadas afirmando que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Ideia que foi seguida em muitas outras cidades do país. Ainda se conservam placas destas, uma no Museu do Carmo, outra no Palácio da Independência, e esta que aqui mostra encontra-se no Museu de Beja. De referir que o dogma da Igreja Católica foi decretado apenas em 1854 pelo Papa Pio IX, muito embora o seu culto fosse anterior em todo o mundo e muito particularmente, como vimos, em Portugal. Maria foi concebida sem pecado original, sem mancha, que em latim se diz mácula, logo imaculata. Nossa Senhora, escolhida para mãe do Salvador do mundo, Jesus Cristo, era pura desde o primeiro instante da sua existência, para assim poder ser a mãe de Deus. E reza o texto de Pio IX, do Beato Pio IX. Em honra da Santa e Indivisa Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para incremento da religião cristã, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Omnipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do género humano, foi preservada imune de toda a mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e, portanto, deve ser sólida e constantemente querida por todos os fiéis. É este o decreto do dogma da Imaculada Conceição de 1854.
A nossa devoção é, portanto, muito anterior ao dogma, como vimos, assim como a coroação como Rainha de Portugal, que passaremos a ver. A 1 de dezembro de 1640, os conjurados restauraram a independência de Portugal, governado desde 1580 por monarcas espanhóis, numa união de coroas que nunca foi efetivamente uma fusão. Dom João, Duque de Bragança, foi aclamado rei encontrando-se em Vila Viçosa, onde, como referimos, existia uma igreja de Nossa Senhora da Conceição fundada por Dom Nuno Alves Pereira, avô do primeiro Duque de Bragança. A 8 de dezembro, portanto, uma semana depois da restauração, Dom João VI assistia em Vila Viçosa, já como rei, à imponente festa da Imaculada, à qual se atribuía o sucesso da restauração. Nas cortes, celebradas em Lisboa em 1646, declarou o rei Dom João IV que tomava a Virgem Nossa Senhora da Conceição por padroeira do Reino de Portugal. Eu há bocado não mostrei uma outra placa que já veio a seguir. Por padroeira de Portugal, prometendo-lhe, em seu nome e dos seus sucessos, o tributo, e dos seus sucessores, o tributo anual de 50 cruzados de ouro. Simbolicamente, refira-se que Sua Alteza Real, João Duarte Duque de Bragança, continua a fazer a entrega de uma moeda de ouro todos os anos ao reitor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, cumprindo este preceito de Dom João IV. Desta data em diante, nunca mais os reis de Portugal voltaram a cingir a coroa que figura sempre junto aos soberanos sobre uma mesa. A Rainha de Portugal era e é Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Ordenou ainda ao rei que os estudantes da Universidade de Coimbra, antes de tomarem qualquer grau, jurassem defender a Imaculada Conceição da Mãe de Deus, como já sucedera na Universidade de Paris em 1497. A provisão datou de 25 de março do referido ano de 1646 e cunharam-se então umas medalhas de ouro evocativas desta efeméride. Em 1654, Dom João IV ordenou que em todas as portas de entrada das cidades, vilas e lugares se pusesse uma pedra com uma inscrição em latim alusiva à Imaculada Conceição, que é esta pedra que aqui se vê. A festa de 8 de dezembro passou a realizar-se na Sé Patriarcal de Lisboa, onde se encontrava a corte, e a que assistia toda a família real. Em Vila Viçosa existiam duas confrarias eretas na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma com esta evocação e a outra dos escravos de Nossa Senhora da Conceição, nas quais, confirmadas por Dom Pedro II, confirmou esta segunda dos escravos, inscreveu-se nela Dona Maria I e inscreveu-se nela Dom João, em 1769, futuro Dom João VI, e o próprio invoca isto neste estatuto, na fundação da Ordem, refere que ele próprio se matriculou como escravo de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. A Ordem Nossa Senhora da Conceição não é a primeira ordem europeia com a evocação da Imaculada Conceição de Maria, existindo outras, e merece destaque, enfim, por todas as proximidades, inclusive familiares. Enfim, Carlos III era avô da Rainha Carlota Joaquina, que em 1771 criou a Ordem de Carlos III, onde figura, como se vê aqui muito bem, Nossa Senhora da Conceição, e com uma fita com as mesmas cores, o azul e branco, e que são afinal as cores marianas e as cores do manto de Nossa Senhora. A capital da nova ordem, criada no Brasil, relembro, no Rio de Janeiro, ficou Vila Viçosa. O deão da Capela Real era comendador nato da ordem, a partir do momento em que era nomeado capelão, que era nomeado deão, e os conos, prior e beneficiados eram todos eles cavaleiros. As insígnias foram desenhadas por, isto é, o rei Carlos III com o manto, enfim, azul e branco também, Nossa Senhora da Conceição. As insígnias foram desenhadas por Jean-Baptiste Debré, que é um dos integrantes da célebre, celebrérrima menção, e ainda agora saiu mais um livro sobre o tema, a célebre Missão Artística Francesa ao Brasil, uma iniciativa em 1815 do Conde da Barca e do nosso embaixador em Paris, o Marquês de Marialva. Foi o homem que depois veio a negociar o casamento de Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, e foi Debré quem concebeu e quem desenhou as insígnias, e que ficou no Brasil e veio mais tarde também a ser o criador
das insígnias da Ordem do Cruzeiro do Sul e de Pedro I do Brasil, já instituídas por Dom Pedro I enquanto Imperador do Brasil. A insígnia da Ordem é uma estrela de 9 pontas, esmaltadas, isto é o desenho que está no decreto. Isto é uma alegoria à fundação da Ordem, desenho do próprio Debré. Mais uma atenção que eu agradeço ao meu amigo Paulo Estrela, que me cedeu esta imagem, que eu confesso que desconhecia até há uns meses. E tem aqui a insígnia, o pormenor da insígnia, e um medalhão com Dom João VI debaixo da imagem de Nossa Senhora da Conceição, de Nossa Senhora da Conceição. E aqui a insígnia. É uma estrela de 9 pontas, esmaltada de branco e raiadas e perfiladas de ouro, tendo 9 estrelas pequenas do mesmo esmalte, colocadas sobre os raios entre cada uma das pontas. No centro, em campo de ouro, a saudação angélica da cifra N, Ave Maria, também de ouro, e em redor, em círculos maltados azul, a legenda Padroeira do Reino, decorada com a coroa real sob a ponta superior. Os Gran Cruz e comendadores usam a banda e a placa, os comendadores a insígnia de pescoço e a placa, e os cavaleiros a insígnia de peito ou hábito. Para os serventes, a insígnia era igual em tamanho à dos cavaleiros, mas toda de prata. Esta categoria dos serventes, julgo que o Dr. Nuno Pombo depois falará no tema, embora nos estatutos iniciais da Ordem, na prática nunca terá existido. Não há nenhuma prova de que alguma vez qualquer rei de Portugal tenha nomeado um servente, categoria que existia no Estatuto, e portanto o rei Dom João VI, quando criou a Ordem, criou esta categoria, mas não consta que alguma vez alguém tenha sido nela incluída. A insígnia é pendente de uma fita azul claro orlada de branco. Os Gran Cruz usam dela em fita larga, traçada do ombro direito ao flanco esquerdo. Os comendadores trazem em fita proporcionada pendente do pescoço e ambos usam placa do lado esquerdo do peito. Os cavaleiros e serventes usam do lado esquerdo do peito, pendente de uma insígnia simples, como se vê aqui. A Ordem Militar da Senhora da Conceição era composta por grão-mestre, Gran Cruz efetivos e honorários. Os efetivos seriam os membros da família real, comendadores, cavaleiros e serventes, os ditos serventes que não terão existido, e o grão-mestre era sempre o rei ou a rainha reinantes. Não entrando no tema dos estatutos, direi que a Ordem trouxe algumas inovações, a primeira e mais interessante das quais foi as senhoras da família real, enfim, só as senhoras da família real ou as soberanas, como veremos depois na comunicação do Fernando de Vargas Júnior, ou as senhoras reais, ou as pessoas, os membros da família real e outras cabeças coroadas. A Ordem tinha um manto branco com a insígnia, e tenho aqui um exemplar da insígnia. Isto é uma gravura já que está ali de 1907 de um livro belga, e isto é uma placa de bordar num manto, uma placa do século XIX, uma placa cerimonial do século XIX, de bordar num manto, uma placa de grande formato. Uma particularidade: não se podia acumular duas ordens militares, ou seja, ninguém poderia ser cavaleiro da Ordem de Cristo e cavaleiro da Ordem de Santiago. Mas podia-se acumular qualquer uma das antigas ordens militares, Cristo, Assis e Santiago, com as novas ordens da Torre Espada e de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, devendo usar no mesmo manto que tinham como cavaleiros de Cristo, ou de Assis, ou de Santiago, acrescentar esta placa bordada, e, enfim, usar no mesmo manto duas placas bordadas das duas ordens a que se pertencia. Não me alargando muito mais em termos históricos, para não amassar, a Ordem foi largamente concedida e muitíssimo prestigiada no século XIX, tanto por portugueses como por estrangeiros. Foi concedida em números, enfim, ao longo de quase 100 anos, enfim, de 18 a 10, em 92 anos foi concedida largamente. Posso dizer que foram quase 1000 Gran Cruzes, não quero falhar nas Gran Cruzes, e foram mais de 4000 comendadores, esses levantei-os todos, e foi subejamente usada, como veremos depois nas comunicações do Sigismundo Pinto e do Vítor Escudero, na heráldia, em retratos de família, nas cartas de razão de armas que estão expostas lá fora, em ex-libris, enfim, uma série de usos plásticos. E isto é um diploma de concessão do reinado de Dom Carlos, e eu não resisti a trazer, ossos do meu ofício, o uso da Ordem
aplicado a outras circunstâncias, que são materiais iconográficos do século XIX, em que os agraciados usavam as insígnias da Ordem de Nossa Senhora da Conceição, fazendo, enfim, o prestígio das suas, do seu uso. Um salto rapidíssimo, a República extingue todas as ordens, todas, em 11, todas, absolutamente todas, que vêm a ser recriadas em 1918, 1919. Todas, Torre e Espada, Cristo, Avis e Santiago, e de fora ficou a Ordem Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Ficou de fora porquê? Para todos os efeitos, era uma ordem de Estado idêntica às outras. Terá ficado de fora pela sua evocação mariana? Terá ficado de fora porque era demasiado vinculada, soava a um vínculo demasiado direto à dinastia reinante e à Casa de Bragança? Por uma razão qualquer, a ordem nunca é efetivamente recriada como foram as outras. Eram todas ordens da monarquia conferidas pelos monarcas como seus grão-mestres, e foram todas recriadas menos esta. Certo é que a ordem ficou sempre no património da dinastia. O rei Dom Manuel concedeu-a, muito pontualmente. Sua Alteza Real, Sr. Duarte, Duque de Bragança e chefe da Casa Real, fez uso dela, como se vê aqui neste retrato de Eduardo Malta, e seu filho, Sua Alteza Real, Sr. Duarte, atual chefe da Casa Real Portuguesa aqui presente, faz também uso dela e retomou a atividade da Ordem nos anos 80, depois de se tornar chefe da Casa Real, e tem sido concedida desde essa data até aos nossos dias. E peço desculpa, termino como o padre António Vieira, numa carta a Dom João IV, Augusto, avô de Vossas Altezas. Peço muitas desculpas por não ter tido tempo de ser mais breve. Muito obrigado.